Bem, você acompanhou durante toda a tarde aqui na Record News os acontecimentos da cidade de Barcelona e agora nós temos mais informações da Europa, onde está o nosso companheiro, o André Tal. André, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Record News. Eu gostaria que você nos dissesse, não é, como está sendo a repercussão nesse momento em toda a Europa por mais um atentado agora contra a cidade espanhola de Barcelona. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos no Brasil. Mais um dia de tristeza aqui na Europa, depois de tantos outros atentados que aconteceram nos últimos meses, nos últimos anos. Agora a polícia espanhola reage a uma operação em andamento na região de Cambrils, na Catalunha, cerca de 100 quilômetros ao sul de Barcelona. Há informações de que 4 terroristas teriam sido mortos pelas forças especiais da polícia espanhola. A gente lembra que hoje à tarde houve um atentado, um atropelamento em massa nas Las Ramblas, um dos principais pontos turísticos de Barcelona, frequentado por uma multidão de turistas todos os dias. Um homem numa van branca acelerou por cerca de 530 metros, tentando atingir o máximo de pessoas possível. Já são confirmadas pelo menos 13 mortes, mais de 100 feridos, muitos deles em estado grave. A gente lembra que 2 pessoas foram presas, mas, segundo as informações da polícia, o motorista da van continua foragido. A polícia espanhola faz operação neste momento e também busca indícios de possíveis cúmplices desse terrorista para tentar acalmar a população que, obviamente, está em choque, Heródoto. Em Londres, também, onde você está nesse momento, ocorreu um caso semelhante quando alguém subiu na calçada, perto do local onde você, do fundo que está mostrando, né? Acho que é a London Bridge, e atropelou várias pessoas. As autoridades da cidade colocaram algumas defensas aí para que outros atentados semelhantes não ocorram, ou seja, um outro carro não suba na calçada e não atropele pessoas? Exatamente, Heródoto. Aqui em Londres aconteceu também na região de Westminster, perto do Parlamento, em março, e depois, em junho, houve na London Bridge situações semelhantes. A gente repara que na cidade há algumas barreiras de concreto, principalmente perto da área onde vive a monarquia, perto do Palácio de Buckingham, não só lá, também em outros lugares turísticos, mas é impossível controlar porque há muitos locais de grande aglomeração. Então, se houver realmente um radical com o intuito de matar pessoas dessa forma, acelerando um veículo contra a multidão, é possível que ele consiga realizar esse ato de horror em muitas regiões da cidade. É impossível colocar barreiras de concreto em todas as áreas de aglomeração, Heródoto. André, obrigado pela participação e obrigado pela sua informação, André. Até a próxima. Obrigado você, Heródoto. Boa noite a todos no Brasil. Obrigado. Bom, vamos entender a seguinte questão. Eu falei de alguns lugares onde atentados são mais prováveis e a gente está todo dia noticiando isso. Ou é na região do Oriente Médio ou muitas vezes na Ásia. Mas eles ocorrem na Europa também, como o André lembrou agora há pouco. Agora, os turistas, de uma maneira geral, né, e agora é verão na Europa, está sim de turista em todo lado, as pessoas procuram viajar para lugares considerados seguros. Então, você imagina um lugar seguro, a gente lembra a Europa. Né? Lembra Madrid, lembra Londres, lembra Paris, lembra Barcelona. E eles não são mais seguros. Há uma série de atentados sistematicamente ocorrendo nessa região. É bom lembrar o seguinte, o Estado Islâmico, como você viu na abertura aqui hoje, do nosso noticiário, já reivindicou esse atentado que aconteceu hoje em Barcelona. Eles já reivindicaram. E, obviamente, o mundo inteiro está dizendo que o Estado Islâmico é o responsável por aquilo que aconteceu hoje e também outros atentados. Agora, pergunto, e aí? Suponha que você, um turista, tá, resolveu ir passear lá em Barcelona. Como é que você deve se proteger? A primeira pergunta. Segunda questão, os países, principalmente da Europa ou de qualquer outro lugar do mundo, têm um manual de segurança mesmo não estando envolvido no conflito? Por exemplo, a Espanha não está envolvida em guerra nenhuma com nenhuma nação do mundo, muito menos com o Oriente Médio. Por que o atentado ocorre lá? Bom, foi exatamente com esse viés, ou seja, das pessoas que saem daqui do Brasil ou de outros lugares e vão fazer turismo na Europa, que nós convidamos aqui um especialista em segurança e inteligência estratégica, que gentilmente está aqui conosco. É o Ricardo Gennari. Ricardo,
Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Ricardo, então vamos começar o seguinte. Você viu que o André, agora há pouquinho, comentou aqui conosco, dizendo que no caso da cidade de Londres, já há barreiras a respeito disso. Isso é suficiente para impedir que novos atentados semelhantes a esse ocorram? Não, semelhante. O que está acontecendo é o seguinte agora, né? Com esses atentados, com esse modus operandi que eles estão utilizando, de utilizar carros, que é um sistema barato, mas você não precisa de uma logística maior, e você está atingindo seu objetivo, que é matar e ferir. Então, nesse caso hoje de Barcelona, nós temos aí praticamente umas 120 pessoas entre mortos e feridos. Então, o que está acontecendo? Existe uma preocupação hoje já do próprio Estado, por exemplo, da Inglaterra, que acabou de falar, na Espanha mesmo, na França, de criar manuais. O próprio Estado Islâmico... Um manual? Que você chega no aeroporto e dá um manual? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não, mas vamos até colocar a situação no próprio Estado Islâmico, que tem um manual para o ataque. O Estado Islâmico tem um manual de ataque? Tem um manual de ataque que ele chama, uma das coisas chama organograma de ações. Então, o que ele diz nesse organograma de ações? Ele diz o seguinte: você faça o atentado com as ferramentas que você tiver naquele momento. Então, eles estão nesse momento agora, nós estamos tendo esse atentado utilizando carros. Porque eles não conseguem colocar mais bombas como fizeram no passado? Não, porque por causa da fiscalização que está tendo das agências de inteligência, que estão monitorando a questão do explosivo e também das polícias. Então, fica muito mais difícil eles fazerem um atentado, tanto que a gente chama de terrorismo tático, tanto com explosivo ou armamento. Então, isso fica muito difícil. Como hoje nós temos os lobos solitários que participam dessas ações, que o próprio Estado Islâmico não tem o controle disso, ele divulga a sua causa, mas ele não tem o controle de quem está fazendo. Ele nem sabe, provavelmente, quem está fazendo? Não. Não sabe? Não. Quer dizer, esse lobo solitário, ele se converteu à tese do Estado Islâmico? Exatamente. Pela internet. Pela internet. E ele tem que matar alguém. Ele tem que matar alguém. Esse atentado, na minha opinião, eu acho que ele já foi um atentado mais planejado. Esse, de Barcelona. Pelas ações que ocorreram a partir de ontem. Então, ontem nós tivemos uma explosão, que a polícia no começo estava dizendo que era uma explosão de gás. E a polícia já agora parece que já está tendo uma relação com a ação de hoje. Hoje já morreu um marroquino que estava num carro que passou pela uma barreira policial e foi alvejado. E a polícia já pegou um passaporte que não seria dele, seria de terceiros. Essa pessoa também já apareceu. Então, quer dizer, ainda estão, na minha opinião, eu acho que essa questão desse atentado, eu acho que teve um planejamento. Agora, deixa eu te perguntar, você falou em ferramentas, então bombas ficou mais difícil. Atentados usando avião, depois do que aconteceu lá nas Torres Gêmeas, há uma fiscalização imensa nos aeroportos. E eles chegaram a colocar porta blindada que dá acesso à cabine do piloto. Exato. Não é verdade? Exato. A porta blindada, para evitar isso. Exato. Então, a ferramenta que sobrou é pegar um carro e atirar um carro contra a multidão. Hoje é muito... Porque o que eles pensam? Vamos usar uma situação, uma ferramenta que me dê uma divulgação. Qual o objetivo do terrorismo? Primeiro, é divulgar a causa. E eles estão conseguindo. Acho que na sua introdução você foi bem feliz quando você fala na questão não só dos turistas. Existe uma estatística que de 2004 até hoje morreram uns 600 turistas. Só que é o seguinte, o que está acontecendo nesses países que você citou, e eu coloco até a Nigéria, que tem o Boko Haram, outro grupo terrorista, pelo Global Terrorism Index, que é uma organização que ele estuda o terrorismo. Só em 2014 morreram 33 mil pessoas. Então, a gente está muito voltado com esse atentado, porque esse está nos atingindo diretamente. É verdade. Então, esse atentado, estão morrendo pessoas nesses lugares, a gente não está olhando, mas as coisas estão acontecendo. E quando se fala em combate, o combate ele tem que ser aqui, nessas situações, e principalmente lá. Porque esses grupos eles estão não fortalecidos. Hoje o Estado Islâmico perdeu muita força, por isso que ele começa a buscar novos locais de atentados. Então, como ele quer mostrar a sua ação, ele vem para onde? Para os grandes centros.
E onde estão, por exemplo, nós estamos no verão na Europa, final de verão. Está lotado de turistas. Exatamente. Então, eles querem divulgar a causa. Então. Antigamente, na própria característica do terrorismo, era o terrorismo determinado, como se disse. 11 de setembro. Eles tentaram em 1993. Tentaram derrubar as torres, não conseguiram, com explosivo. É verdade. Então, o que eles fizeram? Abortaram a missão e em 2011 eles conseguiram fazer novamente. Aí é jogando os aviões em cima. Exatamente. Hoje mudou isso. Quer dizer, eles mesmos não têm um controle do que está acontecendo. Então, isso também é muito perigoso para o Estado e para as pessoas, para todos nós. Agora, te perguntar o seguinte, o que a pessoa faz? O turista está numa situação como essa, ele está lá passeando nas Ramblas, ou está passeando no Chiado, lá em Lisboa, Sim. ou está passeando no Champs-Élysées, em Paris. O que ele faz numa situação dessa? Então, isso é bem interessante, é uma questão assim que é muito difícil. A verdade é que é muito difícil. Mas há alguns manuais, vão colocar 3 palavras, né? Quais? Primeiro, correr. 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 Então, assim, você sentiu a explosão. Se você tiver um caminho que você possa trilhar, vá naquela direção para tentar se abrigar, se proteger. Não vai ficar vendo o que aconteceu. Não. Sai e vai embora. Né? Você procura. Se não conseguir isso, se proteja. Caindo no chão, né? Porque o que acontece? Como nós vamos voltar à França, que foi um atentado tático com armamento. Nesse atentado, os terroristas passavam pelas pessoas. Então, você fala assim, bom, o que ele recomenda nesse manual? Diz o seguinte, não, que você não tenha o celular, tenha o celular pelo menos no modo silencioso. É difícil, mas assim... É uma preocupação que você tem que ter. Porque se o terrorista... com o celular no modo silencioso? Exato. Por quê? Se o terrorista perceber que você está... Se ele estiver no seu raio de ação ali, perceber que tem um telefone, ele pode te alvejar. Para você não chamar a polícia? Exatamente. Ele pode te alvejar. Foi o caso da França. Né? Na França, tá. No Bataclan lá. Então, quer dizer, essas coisas... E no terceiro, seria o quê? Você comunicar, né? As autoridades e ouvir que as autoridades têm a falar. Então, quer dizer, você chegou num ponto, você fala, tem uma pessoa assim, assim, assado, está armado, não está com um fuzil, está com alguma coisa. Então, nesse processo que todos vão levar as autoridades, eles vão conseguir uma resposta maior, mais rápida, como foi em Londres, em 8 minutos, a polícia de Londres conseguiu alvejar o terrorista. Agora, veja bem, um daqueles atentados em Paris aconteceu do lado de fora do estádio da França. Sim, não é isso? Sim. Poderia ter acontecido lá dentro. Poderia. Se você correr, você não corre o risco de cair, as pessoas te pisotearem? Sim. Então, como é que você fica numa situação dessa? Situação Isso acontece, por exemplo, no estádio de futebol. É uma situação... Porque, assim, os países que têm contingência, vamos dizer, por exemplo, os Estados Unidos, eles preparam todo o seu staff policial, o seu staff de resgate. Todos eles, os Estados Unidos treinam muito isso. Então, o Japão treina muito isso, não por causa do terrorismo ainda, mas... pelas contingências que eles têm lá, os problemas de terremotos, de tudo isso. Então, a própria força de segurança nesses países, eles conseguem evacuar um estádio em 8, 10 minutos. Porque a ação do Estado ela é presente ali e ela age muito rápido. Então, no caso de um atentado, é o que você falou, as pessoas vão começar a se debater, vão começar a se pisotear. Mas a reação do Estado naquele momento vai ser muito mais rápida e vai conseguir tirar essas pessoas de dentro do estádio. Então, posso entender o seguinte, quer dizer, a pessoa tem que estar preparada para isso. Também. Eu tenho que estar preparado, porque se eu for pego de surpresa, eu não sei o que fazer. Exatamente. Eu não sei se eu corro ou se eu fico num canto para não ser pisoteado. Né? Eu não sei se meu celular está desligado, como você lembrou. Mas, em suma, eu não posso mais viajar tranquilo como acontecia no passado. Eu acho assim, exatamente. Infelizmente, eu vou até colocar a minha situação com a minha família. Quando a gente viaja, o que eu faço? A gente conversa um pouco. Nós estamos indo para Londres. Eu converso com ela, olha, está tendo essa situação, a gente tem que estar esperto do o que está, porque a gente vive muito... A gente já tem esse problema no país, a violência. Então, quando a gente sai, a gente esquece. Só que lá a violência é outro tipo de violência. Então, o que acontece? A gente tem que estar não preparado, que é difícil. É muito difícil, mas a gente está pelo menos presente naquele instante. Por exemplo, quem sai com criança, num caso de um atentado, é importante colocar
uma identificação na criança, o local onde ela está, especialmente que país porque que está num ela país é. estrangeiro. Exatamente. Mas você não fala a língua. Você não fala a língua. É o caso hoje da Espanha. A Espanha hoje está tentando recuperar algumas pessoas e não consegue porque não tem identificação. Não tem identidade. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Você ter uma identificação, conhecer aonde é a sua embaixada. Porque você fala, no caso de terrorismo, mas não, a polícia vai resolver, mas a gente tem outros tipos de terrorismo. Você tem químico, biológico. Então, quer dizer, num caso desse que é um caso muito mais, vamos dizer, grave, você tem que correr para onde? Para onde você... Para o seu país. O seu país qual que é lá fora? A embaixada. Então, é muito interessante você ter... saber onde é a embaixada, saber como chegar na embaixada. Então, assim, você fala, mas isso aqui não vai acontecer. Bom, um dia pode acontecer. Então, para você, a prevenção é muito importante nesses casos. Gentilmente conosco, o Ricardo Genari, especialista em segurança, inteligência e estratégia. Ricardo, você fez um comentário sobre o que você viu agora do atentado, do ataque contra a estátua nos Estados Unidos. Qual é o comentário? A gente pode considerar isso foi um atentado terrorista interno. Aquele? Porque ele usou um carro atingindo a multidão, usou o mesmo processo do Estado Islâmico. Do Estado Islâmico. É verdade. Eu não tinha então, pensado quer dizer, nisso. a gente está muito linkado só na questão do Estado Islâmico, na questão religiosa, ideológica, mas outros grupos estão utilizando a mesma ferramenta para atingir o mesmo objetivo. Então, assim, na minha opinião, considero também esse caso um caso como um atentado terrorista também, interno. Não tinha pensado, mas realmente... Porque ele jogou o carro contra a multidão. Ele jogou a multidão, matou uma pessoa e feriu várias. E ainda deu a ré e pegou outras pessoas. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, você vê que o processo, isso está passando vamos dizer, uma educação para esses grupos também, neonazistas e outros grupos que realmente querem um combate. Usar a mesma técnica. Usar a mesma técnica, que é uma técnica barata. E eficiente. Eu vou dizer isso com dor no coração, mas eficiente. Exatamente. Exatamente. Porque uma pessoa só é capaz de ferir ou matar muitas. Matar muitas pessoas, exatamente. Como aquele caminhão Inice, lembra ou não? Exatamente. Sei lá, uma pessoa só matou 80 pessoas. 80 pessoas, 80 exatamente. Pessoas. Exatamente, no mundo inteiro. Tá ok. Bom, muito obrigado pela gentileza. Eu acho que a sua ajuda foi assim, bastante importante para a gente, primeiro, as informações todas que você deu, e segundo, para as pessoas também formarem opinião a respeito de assuntos como esse. Eu que agradeço. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Até logo, muito obrigado. Bom, você acompanhou aqui o Ricardo Genari. O Ricardo é um especialista em segurança, inteligência e estratégia. Né? As informações que ele nos passou aqui foram extremamente úteis para a gente dar sequência à cobertura que você acompanhou durante todo o dia, hoje, da tarde, principalmente à tarde, aqui na Record News. De uma pessoa que pudesse fechar isso tudo, né? Pudesse amarrar tudo o que foi dito aqui, e ele fez isso aqui com brilhantismo. Daqui a pouquinho, em 30 segundos, a gente volta.